Oi, pessoal. Tá. Bom, vamos começar. Oi, pessoal. Bom, bem-vindos à minha primeira live. Um desafio fazer essas lives. A minha intenção é começar a fazer o máximo possível essas lives, né? E aí eu, na verdade, queria dar um oizinho quem está assistindo. Convidei meus alunos do curso Premium, convidei a comunidade da Roda de Projetos e hoje o nosso tema nós vamos falar sobre doação. Essa live surgiu um pouco como uma demanda do nosso grupo de alunos do curso Premium, justamente querendo saber como é que funciona, em especial, a doação de 2% que tem incentivo pela nova Lei 13.019, que a partir dessa lei, qualquer entidade sem fins lucrativos que se caracterize como uma OSC pode receber doação de empresas que são tributadas com base no lucro real, né? Então é isso que nós vamos falar nessa aula, mas vamos falar sobre outras coisas também de doação, porque é um dos itens mais interessantes para quem atua no terceiro setor. Para quem me conhece, eu sou uma grande defensora de doação de pessoa física, principalmente nesse momento em que a gente não vai poder contar com o governo e até os incentivos fiscais estão em risco. A gente ouve falar o tempo todo aí que a Rouanet, gente roubando dinheiro do governo pela Rouanet. Então, assim, a Rouanet sendo muito questionada e isso vai se estender também para os outros incentivos fiscais, tá? Bom, então vamos lá, eu vou fazer uma apresentação de slides, passando um pouco sobre os conteúdos todos sobre doação, e no final nós vamos ler algumas perguntas que os alunos do curso Premium enviaram, tanto por WhatsApp quanto pelo nosso site, pelo nosso grupo privado de alunos, e eu vou responder algumas delas aqui hoje então. Então vamos passar agora para a apresentação de slides. Bom, então nosso tema é doação. Só que antes de falar de incentivo fiscal, eu quero mostrar um pouco sobre o panorama da doação no Brasil hoje. E tem informações muito interessantes sobre isso. Então vamos lá. Bom, o Brasil doa? Quantas pessoas doam? Como é que funciona isso? Porque a gente tem sempre aquele discurso de ninguém quer doar para o meu projeto e tal. Houve uma pesquisa feita pelo IDES em 2017. Na verdade, a pesquisa foi feita em 2016, publicada em 2017, que trazem dados muito interessantes. Olha só, mais da metade dos brasileiros fizeram doação em dinheiro em 2015. Ou seja, 52% da população brasileira doou dinheiro para projetos sociais, projetos culturais e tal. Ou seja, metade da população. Bom, no ano de 2015, essas doações individuais dos brasileiros totalizaram 13,7 bilhões, com B, de bilhões, né? Então, assim, isso corresponde a 0,23% do PIB do país. Gente, isso é muito dinheiro, isso é mais dinheiro do que editais de governo e é mais dinheiro até do que editais de empresas e patrocínios empresariais, tudo junto. Então, assim, o grosso do dinheiro está em doadores individuais, tá? E a gente tem essa cultura, né, de vão passar o pires, ficar pedindo para a pessoa física, é a coisa mais amadora que tem. O que a gente não sabe é que as grandes instituições internacionais, como a Anistia Internacional, WWF, Aldeias Infantis, eles trabalham prioritariamente com base em doadores individuais. E é muito interessante porque essa é a coisa mais segura que tem. Você não corre risco de mudar um prefeito, mudar um presidente da república e suspender convênio, por exemplo, como o que aconteceu, né? Doador individual, a gente vai ver aqui, tem dados que mostram que eles costumam ser fiéis, mês a mês, né? O que você tem que fazer é só ir substituindo os que saem e colocar novos doadores. Mas quando você tiver uma base de doadores individuais, é o melhor dos mundos isso para a sustentabilidade das organizações.
Bom, o comportamento em relação à doação que a pessoa faz, aquilo que eu te falei, né? Que quem faz doação está satisfeito com as doações que faz, né? E 83% pretende continuar doando para as organizações, né? E 78%, quer dizer, uma quantidade imensa de pessoas, indicaria a instituição para que outras pessoas doem. Então, olha só, quando você consegue um doador, a perspectiva dele ficar com você durante 1 ano, 2 anos, 3 anos é muito grande. Se você souber agradecer, se você souber prestar contas, mostrar o que está sendo feito, né? Ter um bom relacionamento com o doador, ele vai ficar com você. Eu, por exemplo, sou doadora mensal, já falei isso, de várias entidades, né? E todo mês sai lá da minha conta, eu nem vejo. Tem uma que sai do cartão de crédito. E é isso, a gente doa lá 50, 60 reais por mês e esquece, e aquilo fica sendo doado mês a mês. Para a instituição é uma maravilha, porque é uma fonte segura que ela tem, né? E para o doador é gostoso você saber que está participando de projetos interessantes, né? Bom, quais são as causas que mais sensibilizam, que mais emocionam, né? Em primeiro lugar, a saúde. 40% das pessoas se mobilizam e se sensibilizam com questões de saúde. 36% com questões que envolvam crianças, e aí vocês já imaginam que envolver criança com doença mais ainda, né? Não é à toa que as grandes entidades que conseguem captar muito recurso são aquelas que trabalham com câncer infantil, por exemplo, né? Depois vem o combate à fome e à pobreza. Os idosos é uma coisa que sensibiliza bastante. Situações emergenciais, isso a gente já sabe, acontece um terremoto, acontece uma enchente, a gente sabe que o brasileiro se mobiliza para ajudar. E educação, tá? Isso aqui nós estamos falando em doação de pessoa física. Pessoa jurídica, empresas, a gente vê que educação, por exemplo, vai em primeiro lugar. A maioria das empresas está muito interessada em apoio a projetos na área de educação. Agora, em que idade o brasileiro doa mais? Olha só que interessante. A partir dos 40 anos, mais da metade dos brasileiros doa dinheiro, né? E isso é interessante na hora que a gente vai preparar a nossa estratégia de captar doadores, que é justamente buscar esses doadores acima de 40 anos. Por quê? Porque eles já estão estabelecidos na vida, alguns deles, né? E já tem um recurso a mais que eles podem direcionar para a filantropia, né? E aí a gente vê que a partir dos 50 anos ainda aumenta ainda mais esse percentual de pessoas que doam, né? Então isso é uma informação muito estratégica para a gente levar em consideração na hora de montar também nosso plano de captação com pessoa física, que eu recomendo que todo mundo faça isso. Bom, quem é que doa mais, homens ou mulheres? Evidentemente, eu acho que não é surpresa para ninguém que as mulheres doam mais do que os homens, né? 49% da população brasileira feminina fez doação em dinheiro, ou seja, metade das mulheres no Brasil doam, né? E o perfil característico da doadora no Brasil é de 40 a 60 anos, mulher, né? Então, é a que tem mais probabilidade de você bater na porta e conseguir um sim, né? Isso é uma informação muito estratégica para a gente ter também. Agora, qual a influência da escolaridade no comportamento do doador? Bom, a gente também percebe aqui pela pesquisa que pessoas com ensino superior também têm tendência a doar mais do que analfabetos e ensino médio. Mas olha que interessante, analfabeto e ensino fundamental doa mais do que ensino médio. Então, isso é interessante, né? Porque aquela pessoa super mais simplesinha doa mais do que aquele que foi um pouquinho além, mas doa menos do que aquele que fez ensino superior, né? Bom, aí nós vamos entrar na questão de incentivo fiscal, mas antes disso, eu queria trazer essa tela que eu acho muito emblemática, porque a gente fica com essa história de incentivo fiscal, precisa ter mais, a gente precisa saber utilizar e tal. E, na verdade, ele não é muito representativo nas doações. Pra você ter ideia, essas que eu falei que eu dou mensal, eu não tô nem aí com o negócio de imposto de renda, sabe assim? Porque a doação que você consegue, a dedução do imposto de renda, quando você consegue 100%, a gente não pode nem chamar de doação, né? É quase um direcionamento que você fez do seu imposto. É um dinheiro que você ia ter que pagar mesmo do imposto, que em vez de você pagar imposto, você vai e dá para uma organização. Doação propriamente dita é aquela que sai do seu bolso, né?
Então, olha só, você sabe, aqui na pesquisa, você sabe se é possível descontar a doação do imposto de renda? Então, um pouco mais da metade sabe que é possível descontar. Só que aí no quadro seguinte, você usa esse mecanismo, apenas 17% usa o mecanismo de dedução, né? Enquanto 83% doa. Por que quer doar? Né? Que, por exemplo, é o meu caso. A gente não está muito interessado em se aquilo vai dar a dedução ou se não vai. Isso é muito interessante a gente ter em vista, porque para a gente não usar como desculpa de a lei é complicada, ou não tem incentivo fiscal para projetos na área de meio ambiente, é por isso que eu não estou conseguindo. Não é, tá? Isso aí não é muito desculpa não, gente. O pessoal doa independente de ter ou não incentivo fiscal, né? E a gente tem que aumentar ainda mais essa cultura. Agora, você doaria mais se houvesse incentivo fiscal? 58 diz que sim, 42 diz que não. Né? Não é muito representativa essa diferença, na minha opinião. Isso, pessoa física. Agora vamos ver como é que são as empresas, porque a gente também fica com essa história de que empresa só doa se puder recuperar no imposto de renda. Vamos ver se isso é verdade. Aqui tem uma pesquisa feita pelo BISC, que fala, a conclusão deles é o seguinte: os incentivos fiscais são importantes, mas não constituem a principal fonte de financiamento. E aí eles fazem uma escala desde 2007 até 2016, né, que mostra uma queda na participação do incentivo fiscal no apoio aos projetos culturais e sociais. Ou seja, cada vez mais tem recurso próprio de empresas saindo direto para projetos, porque tem um retorno de imagem para eles também, né? Então é outra história também. Eu não consigo patrocínio porque os contadores têm medo, as empresas têm medo da Receita Federal, uma série de mitos envolvendo a renúncia fiscal, como se isso fosse algo muito fundamental, tá? Mesmo porque a gente vai ver que a quantidade de empresas que podem usufruir de fato do incentivo fiscal é muito pouco no Brasil. A padaria da esquina, esse comércio local que você tem no seu município, esse pessoal não entra em nenhuma das leis de incentivo fiscal. E a gente vai ver isso. Então, a gente vai falar sobre incentivo fiscal hoje, mas eu meio que esqueceria incentivo fiscal, gente. Vamos focar no que é importante. Estratégia para correr atrás de doadores, independente se eles vão ter ou se não vão ter incentivo fiscal, tá? Mas vamos falar agora de incentivo fiscal. Incentivo fiscal para doadores. Então, a gente tem pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, e não é toda pessoa física, não é toda pessoa jurídica, como eu falei. Pessoa física, somente aquelas que fazem declaração pelo modelo completo, tá? E geralmente quem faz declaração pelo modelo completo são aquelas pessoas que têm vários itens para serem deduzidos, como gastos com educação, com saúde e tal. Eles fazem completo porque conseguem deduzir valores de acordo com os dependentes e com os gastos que eles tiveram nessas áreas, saúde, educação e tal. Já as pessoas jurídicas são só aquelas tributadas com base no lucro real, são as únicas que podem fazer. E depois eu vou falar para vocês quem são essas empresas tributadas com base no lucro real, tá? Bom, quais são os tipos de incentivo que a gente tem, tanto para física quanto para jurídica? A gente tem os fundos de direito da criança e do adolescente, a gente tem os projetos culturais e artísticos aprovados na Lei Rouanet, a gente tem os audiovisuais, aprovados na Lei do Audiovisual, projetos de esporte, aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, projetos de enfrentamento ao câncer e pessoas com deficiência, tá? E aí você repara o seguinte, que apesar da gente ter toda essa possibilidade de renúncia fiscal, só 4% do montante previsto para incentivo de pessoa física é aproveitada no Brasil, né? Isso aqui é uma coisa a ser trabalhada, assim, porque tem muito médico, tem muito advogado, funcionário público que está pagando imposto e, na verdade, poderia direcionar lá os 6% deles para as organizações. Então, assim, tem um potencial imenso e eu creio que isso pode chegar a bilhões aqui também, da gente conseguir aumentar o número de pessoas que utilizam o incentivo fiscal e doam. E só 23% do previsto para a pessoa jurídica é aproveitado também no Brasil. Isso aqui é uma informação do meu amigo Nailton Cazumbá. Quem tiver mais dúvidas, inclusive, sobre
questões que envolvam mais contabilidade e essa parte também de como é que funcionam as leis de incentivo fiscal, eu recomendo que vocês busquem na internet Nailton Kazumba, que eu considero um dos melhores contadores voltados para terceiro setor no Brasil. Bom, então vamos lá. O Fundos de Direito da Criança e do Adolescente, ela está prevista no ECA, né? E permite dedução do imposto de renda. Até 6% da renda bruta da pessoa física e 1% da pessoa jurídica. Aí é assim, você doa durante o ano e aí você vai fazer essa dedução ou você vai receber a restituição desse valor pago no ano seguinte, na declaração do ano seguinte. Se você quiser receber já no próprio ano, por exemplo, a gente está janeiro, fevereiro, março, nesses 3 primeiros meses, a gente quer doar, por exemplo, e você consegue deduzir desse imposto desse ano ainda, mas aí você só pode deduzir 3%, em vez de 6%, você pode deduzir 3%. E aí a doação para o fundo tem que ser realizada até o dia 30 de abril. Eu vou abrir depois para perguntas. Eu, na verdade, estou nos slides aqui, eu não consigo ver a página do Facebook com os comentários, tá? Depois eu vou passar para lá e aí a gente interage um pouco mais, tudo bem? Bom, regra de acesso aos fundos. As organizações elas devem estar credenciadas nos conselhos, Conselho Municipal, Conselho Estadual. As formas de utilização dos recursos captados pelo FIA devem estar previsto na lei municipal, né, ou na lei estadual. E é necessário escrever e aprovar um projeto, né? Tem alguns lugares em que que o investidor consegue dizer que o dinheiro que ele está doando vai para a entidade A ou B. Em alguns outros lugares, não. Em alguns outros lugares faz-se um edital e aí quem ganhar, ganhou e a pessoa não pode escolher para quem ela quer dar o recurso dela, tá? Vai tudo para um fundão. Bom, o Fundo Nacional do Idoso ele é meio semelhante ao Fundo da Criança e do Adolescente, tá? 6% da renda de pessoa física e 1% da renda de pessoa jurídica. E aí os conselhos fazem a definição como é que vai ser usado esse recurso, né? E aí ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos dos idosos. Fundo do idoso ainda é mais incomum do que o fundo de criança e adolescente, né? Bom, além disso, a gente tem o Programa Nacional de Atenção Oncológica, nós estamos falando aqui de câncer, e o Programa Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, é o PRONON e o PRONAS. Aqui, tanto pessoa física quanto jurídica pode destinar até 1% do imposto de renda devido, né? E consegue recuperar 100% do valor investido, tá? Os programas viabilizam oferta de bens, móveis e imóveis, equipamentos para atendimento ou pesquisa científica, patrocínio e pagamento de custos de conservação, manutenção, aquisição de material de consumo hospitalar ou clínico, medicamentos ou produção de alimentação, tá? Nesse caso aqui do PRONON e do PRONAS, ele é um pouco parecido com a Rouanet, e com o do esporte também, que você tem que primeiro aprovar um projeto no Ministério da Saúde e aí, a partir dessa aprovação, é que você sai fazendo a captação. É um procedimento extremamente burocrático, demorado, né, e com muita exigência. Então, aquela pesquisa não é do IBES, da outra que eu falei, aquela pesquisa, uma dos itens que apareceu nessa pesquisa foi: as empresas não utilizam muito esses justamente pelo excesso de burocracia, né? E aí um excesso de burocracia para ter 1%, para poder usar 1% do imposto devido, né? Enfim. Bom, aí aqui nós vamos falar agora da doação para as organizações da sociedade civil, que foi trazido pela 13019, não é uma novidade, porque ela já existia para as OCIPs, para aquelas entidades que eram qualificadas como OCIP ou que tinham o título de utilidade pública federal, mas que a partir da lei 13019 se estendeu para todas as entidades, as organizações da sociedade civil, né? O que foi um grande ganho. Houve a extinção do título de utilidade pública federal, né? E a extensão para todas as entidades, independente delas terem certificados, né? Eu até grifei aqui em vermelho, porque isso aparece no artigo 84b. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, independentemente de certificação, né?
independentemente de certificação, ou seja, você não precisa ser o CIP, você não precisa ser utilidade pública federal mesmo, porque não existe mais, né? 1. Receber doações de empresas até o limite de 2% de sua receita bruta, como está escrito na lei, tá? Na prática, isso segundo também o Nailton Cazumbá, porque tem umas contas que o contador faz, né, para saber o quanto significa essa redução na prática. Na prática, as empresas conseguem recuperar até 34% do valor doado e não 100%, como nas leis anteriores que a gente viu, tá? E como é que funciona? É uma coisa bem pouquíssimo burocrática, como deveria ser tudo no Brasil, tá? É lindo esse procedimento, na verdade. O investidor, ele deposita os recursos diretamente na conta da entidade. A conta tem que estar em nome da entidade, né? Ou de várias entidades, no caso de mais de uma, né? E essas lhe entregam uma declaração oficial padronizada pela Receita Federal, tá? Então tem um padrão, você coloca no Google lá, declaração de doação para associação, alguma coisa assim, Receita Federal. E você vai dar direto lá na página que apresenta esse modelo e nós vamos ver mais para frente também alguns detalhezinhos dessa declaração, tá? Simples. A empresa tributada pelo lucro real escolhe uma entidade ou várias, deposita o dinheiro direto na conta, essa entidade dá para eles um recibo, um recibo não, é uma declaração, que tem algumas frases que tem que constar, e a empresa vai deduzir isso do imposto de renda do ano seguinte, né, que ela vai declarar no ano seguinte, e vai guardar esse documento durante 5 anos e tal, para poder comprovar que houve aquela doação, tá? Super desburocrático, mas tem algumas questõezinhas. Primeiro, não são todas as empresas que podem doar, não, a padaria da esquina não pode entrar nessa dedução, tá? O supermercadinho não pode entrar, então nós estamos falando de empresas grandes mesmo, grandes, e a gente vai ver quais são, né? Que tipo de empresa que é, tá? E a outra coisa é que eles não têm a dedução de 100%, tá? Eles têm uma recuperação de 34% do valor doado, tá? O resto tem que sair do bolso mesmo. O que não é um empecilho, tá? Tá cheio de empresa aí que fala, não estamos interessados em incentivo fiscal. Já vi empresa declarar em editais, por exemplo, que independe de incentivo ou não, tá? Então, é mesmo o plano de responsabilidade social da organização, tá? E está cada vez mais comum isso no Brasil. Ainda bem, nós estamos expandindo muito essa cultura da doação, tá? Bom, vamos lá. Quem são as empresas tributadas com base no lucro real? São grandes empresas. Quando a gente fala grandes empresas, nós estamos falando de faturamento superior a 78 milhões ao ano, tá? Elas são obrigadas a declarar pelo modelo do lucro real, né? Bom, agora só que tem o seguinte, muitas dessas empresas, elas têm as suas próprias fundações e institutos, vocês conhecem, né? E aí elas direcionam o recurso, evidentemente, para as fundações delas, para os institutos dela. Então, assim, já é um grupo pequeno de entidades, de empresas tributadas pelo lucro real. E aí elas ainda têm os próprios institutos e fundações delas, então, assim, diminui um pouco mais, tá? Algumas, e isso é uma das melhores práticas que tem, elas fazem editais. Por exemplo, o Itaú fez um edital para doação aos fundos da criança e do adolescente, da infância e do adolescente, né? E aí o projeto era apresentado com o aval do fundo, tinha que fazer uma reunião, tinha que conseguir uma declaração e tal. E aí é uma forma muito transparente, apesar do resultado não ter saído a lista da classificação, só saiu a lista dos aprovados, não saiu a lista do resto. É uma boa prática, né? As empresas de lucro real que começam a fazer isso para poder distribuir os seus recursos que eles têm com possibilidade de incentivo fiscal, né? Como é que a gente faz para achar essas empresas? Quem são? Né? Não existe, e isso já fui procurar no site da Receita Federal, alguém fez uma pergunta pedindo a lista das empresas que fazem a declaração pelo lucro real. E a Receita Federal não deu, né? Então dá para você ver algumas, tentar achar algumas. Por exemplo, no Salic, Versalic, você vê empresas que já patrocinaram projetos de cultura. E no Ministério dos Esportes, vê empresas que já patrocinaram projetos de esporte. Porque se elas já patrocinaram,
é porque elas são tributadas pelo lucro real, tá? Então, ali está uma listazinha de entidades possíveis para você enviar o seu projeto, tá? Você entra no site das empresas, algumas têm um link que fala sobre responsabilidade social, possibilidade de você apresentar projeto, e tem algumas que não, que aí você tem que ficar indo, tentando encontrar lá dentro quem é que pode receber o seu projeto, tá? Então, algumas são uma saga mesmo, já passei por isso algumas vezes, tá? Você começa lá no atendimento, lá embaixo, para ver se consegue chegar em alguém do marketing lá em cima, tá? Por isso que o ideal seria que elas começassem a fazer editais, melhor dos mundos, né? Bom, deixa eu tirar aqui meu rosto aqui da frente. Agora, quem são as organizações que podem receber essa doação, tá? Pela Lei 13.019, olha como é que ficou a definição de organizações da sociedade civil. A gente teve novidades aqui. Entidade privada sem fins lucrativos, que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos e isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplique integralmente na consecução dos respectivos objetos social de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Então, aqui, basicamente, entidades sem fins lucrativos, né? Por que tem essa descrição toda aqui que não distribui entre os sócios, associados, conselheiros? Não é só falar sem fins lucrativos? É porque a gente sabe também que as entidades podem vender produtos, podem ter atividade comercial. O que elas não podem é fazer isso aqui que está escrito aqui. Distribuir entre os sócios, associados, resultados, sobras, excedentes dessas operações, tá? Mas isso eu posso falar em outro vídeo também, da possibilidade que as entidades sem fins lucrativos têm de atuar com atividades econômicas. Aluguel de equipamentos, aluguel de espaço, venda de produtos, tá? Então não é porque é sem fins lucrativos que não pode comercializar, não pode ter atividades econômicas, tá? Pode. Ela só não pode ser a atividade principal, tá? Ela tem que ser uma atividade econômica com fins de manter a atividade principal, tá? Bom, a segunda coisa que é uma novidade é a inclusão das cooperativas como organização da sociedade civil, né? Isso é muito interessante porque a cooperativa, elas têm uma finalidade lucrativa, né? E elas dividem recursos entre os associados e tal. Mas algumas delas, e aqui não são todas as cooperativas, isso que a gente tem que reparar, são aquelas que são compostas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social, né? Então, ações de combate à pobreza, geração de trabalho e renda, fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais, capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural, e atividade de execução de projetos de interesse público e de cunho social. Tá? Então isso é muito interessante porque eu costumava orientar o pessoal, por exemplo, associações de catadores, que não valia muito a pena ser cooperativa, porque você ficava de fora de vários editais, né? Por causa da finalidade lucrativa da cooperativa. E a partir dessa lei, essas cooperativas mais sociais, elas entram também como organização da sociedade civil e têm direito a uma série de itens propostos pela lei, né? Bom, outra novidade, as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Então, veja só, gente, só atividade religiosa, então catequese, vamos catequizar, vamos fazer aqueles leitura de Bíblia para crianças e adolescentes, isso não entra, tá? Porque isso é finalidade puramente, exclusivamente religiosa, tá? Mas aquelas atividades que extrapolam o fim religioso e atuam numa educação mais ampla, não é só educação religiosa, educação mais ampla, que atuam num trabalho mais social, elas passaram a fazer parte e ser consideradas também como organizações da sociedade civil e a partir daí também ter direito a essas doações que eu falei, né, incentivadas, e fazer parceria com o governo, por exemplo, que é o que diz, que é o que traz também nessa lei 13.019. Só uma observação, essa lei 13.019 é o que alguns chamam de marco regulatório, EMIROSC, mas eu não uso essa nomenclatura e nem nunca vou usar,
porque é um exagero chamar essa lei de marco regulatório. Marco regulatório é o conjunto das normas. Então, essa é simplesmente a Lei 13.019 ou a Lei das Parcerias. Pode chamar de Lei das Parcerias também, tá? É uma curiosidade, quando surgiu a Lei das OCPs, também chamaram de marco regulatório, a Lei das OCPs, tá? Então, não tem marco regulatório nenhum. Ela faz parte do marco regulatório, mas ela não é o marco regulatório, tá? Bom, agora eu peguei algumas perguntas dos alunos do prêmio, do curso Premium. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser fazer o curso Premium, quem quiser entrar na turma do curso Premium. Quem faz gosta bastante, além da gente ter uma comunidade muito unida, que se apoia muito, né? E nesse momento em que as organizações da sociedade civil estão sendo muito questionadas, né, num panorama político que não é muito favorável às organizações da sociedade civil, a importância de capacitação, entendeu, de atuação séria, é muito grande nesse momento, né? Então, o curso Premium, ele oferece muito essa profissionalização muito importante nesse momento. Bom, vamos lá para as perguntas dos alunos do curso Premium, feitos tanto no nosso grupo privado que a gente tem no Facebook, quanto pelo WhatsApp, que os alunos têm também, que a gente se interage bastante. Bom, a Tânia Regina, ela pergunta: gostaria de saber se, como igreja, podemos solicitar doações da Receita Federal. Então, vamos lá. Quando ela fala em doações da Receita Federal, ela não está falando de doação de dinheiro, porque a Receita Federal não doa dinheiro, tá? Ela está falando de doação de bens apreendidos pela Receita Federal, que está previsto lá no artigo 84B da 13.019, dessa lei que a gente está falando aqui, que diz que as organizações da sociedade civil podem receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Agora, pode ou não pode, igreja? Aquilo que eu falei já no item anterior. As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Então, olha só, já não é muito bom falar como igreja, né? Igreja ir lá pedir o recurso. O que eu tenho visto, né? Eu trabalho com vários alunos nessa situação. Existe a igreja e, de outro lado, existe uma associação que é vinculada à igreja, mas ela é outra pessoa jurídica, justamente para não ter essa confusão entre fins religiosos e os fins sociais, tá? Então, se você estiver se referindo, se for uma igreja que só atua promovendo missas, cultos, catequização, tudo relacionado à religião, ela não está habilitada a receber essas doações da Receita Federal. Se for uma igreja que também tenha atuação social ou que tenha uma associação vinculada a ela então é uma organização da sociedade civil e, como tal, ela pode receber doações de bens apreendidos da Receita Federal. Existe um formulário, tem que preencher esse formulário e enviar com um conjunto de documentos para a Receita Federal e listando o que você vai precisar e tal, tá? Próxima pergunta, a Joelma Almeida. Ela diz o seguinte: sabemos que somente empresa dedutível do lucro real, ou seja, grandes empresas, ela está se referindo à dedução dos 2%. Qual é o percentual de fato e se podemos receber direto na conta da instituição sem passagem por conselhos ou leis de incentivo como a Rouanet? Então, vamos lá. O percentual de fato é 2% do lucro da empresa, né? E como eu falei, na verdade, quando você faz as contas, o contador faz as contas, a empresa consegue recuperar, na verdade, 34%. Né? Ela não consegue recuperar 100%, como ela consegue pela Rouanet, artigo 18, por exemplo. Né? Ou como ela consegue recuperar 100% na lei no Fundo da Infância e do Adolescente, por exemplo. Tá? Bom, e o recibo, como elaborá-lo? Eu vou mostrar na tela seguinte como elaborar, tá? E pessoa física, percentual é procedimento. Aqui, na verdade, deve ter tido um erro de digitação. Mas essa lei, a 13.019, quando a gente fala desses 2%, é o único caso que não é para pessoa física. Nós estamos aqui só no jurídico. Todo o resto, projeto da Rouanet, esporte, criança e adolescente, idoso, PRONAS, tudo isso pode, pessoa física pode doar.
também, tá? No caso da 13019, não. É muito claro que são só empresas e só empresas tributadas pelo lucro real, tá? Bom, como abordar o empresário com essa proposta? Qual seria a argumentação? Bom, primeira coisa, assim, sendo bem realista, você não vai conseguir abordar o empresário, tá? Porque nós estamos falando de grandes empresas. Algumas delas nem têm dono, né? Algumas delas já são de capital aberto, né? Então tem a diretoria e tal, né? Então você não consegue abordar um empresário com isso, né? Mas você consegue participar dos editais e tal, e você consegue de repente enviar essa proposta para o setor de marketing. Bom, e aí aqui é toda uma outra aula que a gente tem que trabalhar, e eu vou fazer também uma live sobre isso, que são as formas de apresentação de projetos, né? A gente tem algumas estratégias, e geralmente elas são extremamente sucintas, né? Você não tem mais do que 15 minutos para fazer essas apresentações. A template tem que ser muito gráfico, né? Tem que ser bonita, tem que ser sintética, tem que ser atraente, tem que ser emocionante, né? E principalmente você tem que mostrar o resultado, o trabalho já realizado. Dificilmente você chega com uma proposta dessa numa entidade que acabou de abrir, né? Que não tem histórico, que não tem trabalho realizado e tal. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que registrar muito bem as coisas que a gente executa, né? Porque elas é que vão fazer parte do nosso portfólio e vão ajudar no convencimento. Eu vou fazer uma aula específica sobre isso aqui, sobre a apresentação de projetos para empresas, tá? E aí nós estamos falando de empresas, pode ser essas dos 2%, essas enormes, mas pode ser também as pequenininhas, os supermercados. Eu falo o tempo todo de padaria, da esquina e supermercado, porque, gente, eu boto uma fé nisso. A gente não faz ideia, você sai na rua da sua entidade, onde está a sua entidade, sua organização, quantidade que tem de mercadinho, de padaria, sabe? Nem que seja doação de pão, sabe? Doação do lanche das crianças, qualquer coisa, mas tem que bater lá na porta. Às vezes essas padarias, supermercadinho nem sabe que vocês existem, né? Então a gente é muito tímido, né? A entidade da sociedade civil no Brasil ainda é muito tímida. Nos Estados Unidos ninguém é tímido. Nos Estados Unidos você não sai na rua sem ser abordado umas 5 vezes com gente pedindo, né? E no Brasil a gente fica tímido, com vergonha de ir lá na padaria, no sapateiro, no mercadinho, no posto de gasolina, sabe? Vamos perder essa vergonha toda aí. Eu vou fazer um vídeo chamado Da Necessidade de Ser Cara de Pau. Entendeu? Que é justamente essa coisa da gente tá disposto a bater em tudo quanto é porta. Sem vergonha, sem medo de ser feliz, tá? Vamos voltar então na próxima tela sobre essa pergunta dela do recibo, né? Como elaborar. Na verdade, a gente vai ver que não é um recibo. Na verdade, ele é uma declaração. E é uma declaração que foi aprovada pela Instrução Normativa da Receita Federal 87/1996. E olha só a situação. Tá aqui, ó, declaração a ser prestada pelas entidades civis sem fins lucrativos quando do recebimento de recursos sob forma de doação, tá? Então tem lá todo o modelinho, é só digitar no Google declaração a ser prestada pelas associações Receita Federal que você consegue chegar nesse documento aqui em PDF, tá? Agora olha só. Esse documento, ele foi feito para a lei das OCIPs e quando era aquela história de só OCIP e só utilidade pública que podia receber. Então, é muito interessante porque a Receita Federal do Brasil, ela desconhece a Lei 13.019. A Receita Federal ainda não sabe da Lei 13.019. Eles aprovaram outras instruções normativas em 2017 que ainda falam em utilidade pública federal. É muito interessante, assim, a Receita Federal vive num outro mundo. Eles vivem num outro mundo, tá? Eles não estão no mesmo mundo que a gente. Então, é muito difícil o diálogo com a Receita Federal, é muito difícil que eles atualizem as coisas, é muito difícil que eles saibam da existência das organizações da sociedade civil, tá? Então, é um órgão naturalmente arrogante, a Receita Federal. Então, esse aqui é o recibo que eles têm, que está super defasado, mas é o que temos para hoje.
Assim, a falta de recibo, a falta de um modelo aprovado da Receita Federal não inviabiliza a execução da lei. A lei já está valendo, independente da Receita Federal fazer ou não o modelo apropriado do recibo, tá? Então, você vai utilizar esse recibo que a Receita Federal apresenta, só que aí no recibo eles escrevem lá, declaração de responsabilidade, no item 5 do recibo, e eles falam assim, para efeito do disposto no artigo 13, parágrafo 2, inciso 3, ABC da Lei 9249, tá? De 95. Aí você vai ter que substituir esse texto e colocar para efeito do disposto no artigo 84B, inciso 1, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, tá? Você vai preencher esse recibo com todos aqueles dados aqui, ó, nome empresarial, banco, agência, aquela coisa toda, né? E vai entregar isso para a empresa doadora, a empresa que fez a doação. E essa empresa ela não vai ficar apresentar isso aqui, ela vai guardar isso em caso de ser necessário apresentar, tá? Mas ela vai só inserir a informação dela lá na parte de dedução de imposto, ela vai colocar a doação que ela fez para a sua organização, tá? Bom, o Marcos, ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber, de forma direta, sem o uso das leis de incentivo municipal, estadual ou federal, e se ele pode, como produtora sociocultural, com fins lucrativos, receber doações diretas da população, tá? Bom, antes de tudo a gente esclarece que na Rouanet e na audiovisual, mesmo as empresas com fins lucrativos também podem receber doação, tá? Então, não tem essa história de tem que ser OSC, tem que ser sem fins lucrativos, no caso da Rouanet e da lei do audiovisual, tá? E aí, aqui é uma questão um pouco complicada, assim, sabe? Porque doação simples, de pessoa na rua, essa doação que eu faço de R$60, pode, sabe? Você tem um projeto, você tem uma ideia, entendeu? Você vai lá e capta a ideia, até pessoa física, sabe? A gente tem uma aluna minha que eu fui visitar o caso dela, tem até um vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube, que eu recomendo que você se inscreva, é o canal Roda de Projetos do YouTube, que a gente tem sempre novidades lá, né? E essas lives todas vão ser colocadas no canal do YouTube. Que ela sozinha saiu na padaria, no supermercado, no comércio local, pegando o recurso com as pessoas e fez uma atividade para criança, uma atividade lúdica, oficinas de brincadeiras e tal, na praça da cidade dela, tá? Então, essas iniciativas individuais, iniciativas de empresa, que conseguem mobilizar outras pessoas e conseguir arrecadar o recurso e tal, não há nada que proíba isso, tá? Agora, só que tem alguns detalhezinhos, né, que a gente tem que meio que ficar atento. Vamos supor que uma empresa qualquer, receba de doação R$1 milhão, né? Aí, assim, a gente começa a ter alguns itens delicados que podem, por exemplo, configurar lavagem de dinheiro, por exemplo, né? Então tem uma lei, a doação, na verdade, ela é tributada também, né? Então tem aqui, ao realizar o contrato de doação, a gente recomenda que seja detalhado qual é o tipo de doação, qual é a quantia, como é que o dinheiro vai ser investido, né? E se vai ter algum tipo de avaliação posterior, quais vão ser os prazos do projeto e tal. E a gente tem um imposto que é estadual, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, né? E esse é um imposto estadual, quem recebe a doação é responsável pelo recolhimento desse imposto, que é de 4% do valor da doação. Então, vamos supor que você receba R$1 milhão, R$300 mil, um valor mais considerável, né? Vai incidir 4% de imposto sobre essa doação, né? Agora, a entidade pode também requerer isenção junto aos estados, já que é um imposto estadual, né? E aí, cada estado tem lá o seu procedimento, né? Então, é só ficar atento a isso. Quando é doaçãozinha, 100, 500, eu não sei, não vejo a necessidade de fazer uma coisa assim tão burocrática, tá? Essa, por exemplo,
essas que eu dou para a GRAAC ou para aldeias infantis, por exemplo, ou que eu doei muito para uma creche em Brasília, não, eu acho que não entra. E quando a gente doa pelo site, também doei para Médicos Sem Fronteira e tal, não acho que entre toda essa burocracia. Mas é importante também porque pode ser usado com má fé também em alguns processos de doação, né? Então é mais ou menos por aí, tá? Bom, o Luciano Dias, como calcular os 2% para doação? Aqui ele também está se referindo à Lei 13.019. E aí o que diz a lei? Até o limite de 2% da sua receita bruta, né? Que a empresa pode deduzir. Empresas, ela consegue recuperar não 100%, mas 34% do valor doado, tá? Diferente do Fundo da Infância e do Adolescente, diferente da Rouanet, artigo 18, diferente da Lei do Esporte, tá? As doações poderão acontecer durante todo o ano ou só quando a empresa for declarar o seu imposto de renda? Pode acontecer ao longo de todo o ano e ela vai declarar toda essa doação que ela fez no ano anterior na declaração do ano seguinte, tá? As empresas podem realizar as doações ano a ano, 2019, 2020, 2021. É o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos é você ter uma empresa que te doe de forma fixa ao longo dos anos todos. Pode, não tem nenhuma restrição sobre isso. As empresas podem doar 2% e dividir a doação para mais de uma OSC? Pode também, tá? Esse edital do Itaú, por exemplo, o Itaú tem uma... Você imagina 1%, que era Fundo da Infância e da Adolescência, você imagina 1% do imposto que o Itaú era o Itaú e as conglomeradas dele lá. É uma grana violentíssima, não tem como você dar isso para uma organização só, né? Então eles distribuíram entre aproximadamente 90 entidades, né, através de editais, né, primeiro 64, depois acho que eles chamaram mais 17 e distribuíram entre essas entidades. Então pode sim, contanto que chegue a 2% nesse caso, 1% no criança e adolescente, tá? Bom, é isso, pessoal. Deixa eu voltar agora aqui pro Facebook. Tem aqui o pessoal aqui, ó. Cláudia Costa, Antônio Gomes, Marta, Cleide, Lisângela, boa tarde, por fim consegui chegar, que bom, Fred Moraes, boa tarde, sou fã da Liara, obrigada Fred, Joelma, estão com dificuldade de prestar atenção porque estou numa reunião, tudo bem, mas eu respondi suas questões e essa live vai ficar gravada, tá? Marcos Roberto, a transmissão dele tá ruim, enfim, mas aí depois vai ter tudo isso aqui, a Regina Tosta, oi Regina, oi Marcos, Adriana Santos, quando vai iniciar o curso? Oi Adriana, o curso, eu vou deixar agora a partir dessas lives que eu vou começar a fazer, eu vou deixar a inscrição permanente, tá? Eu vou colocar o link depois embaixo desse videozinho aqui da live. Fátima Sueli, Davi Souza. Oi, Davi, que maravilha, uma profissional excelente, show, obrigada, Davi. A gente aprovou um projeto agora para o Davi, R$60 mil no edital Pontos de Cultura de São Paulo. Marcos Roberto, infelizmente, onde estou trabalhando não está dando para rodar o vídeo, até conseguir, explicando a minha pergunta, logo congelou. Mas eu acho que vai ficar gravado, de repente o problema também é meu vídeo aqui, que eu estou vendo que está congelando mesmo, né? Enfim, demorei para chegar, mas estou aqui, a Juliana. Oi, Juliana, Cláudia. Enfim. Mas realmente estou vendo que está bloqueando bastante mesmo, ó. E eu não conseguia ver isso porque eu estava lá na tela do programinha de... tô vendo que congela bem mesmo, gente. Enfim, pessoal, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, quem tiver dúvida, apresenta, pode escrever aqui que depois eu vou consultar esses comentários e aí a gente vai preparando outras aulas de acordo com as dúvidas principais, tá?
Deixo um beijo para vocês. Agora vocês vão começar a me ver muito presente nas redes sociais, porque nós estamos num momento em que é muito importante a gente estar presente cada vez mais, mostrando o trabalho das organizações, trabalho sério, tá? E eu sinto que eu tenho necessidade de cumprir um papel importante nesse momento da história do Brasil, tá? Bom, agradeço a presença de todos vocês e até a próxima live, pessoal. Tchau!